Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de o contexto antes e depois do livro Questions on Doctrine. Vamos analisar um pouco hoje mais em relação aos nossos dias e as consequências presentes que estamos vivenciando como resultado da publicação do livro Questions on Doctrine. Então eu gostaria de iniciar com uma citação do Espírito de Profecia, vem do livro Counsels to Writers and Editors, não temos ele em português, página 53, um livro muito bom, muitos trechos onde a irmã White fala a respeito da doutrina do santuário e como essa doutrina seria minada antes do fechamento da porta da graça dentro da igreja. Aqui nós temos uma dessas citações. Ela diz assim: isso foi no período em que Ballinger, falamos a respeito dele na terça. Albion Ballinger, pastor adventista no século XIX, ele se levantou pregando que não havia dois compartimentos no santuário celestial, que Jesus fez a expiação na cruz e que não havia juízo investigativo. Ele foi demitido, perdeu suas credenciais e, no final, abandonou a igreja, inclusive escreveu um livro contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E na Associação Geral de 1904, ele apresentou aos delegados da associação suas teorias acerca do santuário, e a irmã White recebeu luz direta de Deus, falando dos perigos das teorias de Ballinger. Então, nessa época, a Igreja Adventista estava enfrentando crises de várias formas. Kellogg com o livro Living Temple, sobre o panteísmo, e Ballinger na Europa pregando sobre o santuário, que só havia um compartimento. Quando Jesus subiu aos céus, ele foi direto ao Santíssimo, e que ele foi apenas aplicar os benefícios da expiação que ele já havia feito na cruz do Calvário. Ela fala assim: no futuro, engano de toda espécie está para surgir, e precisamos de terreno firme para os nossos pés. Ela estava falando isso, irmãos, já depois da apostasia de Ballinger. Agora ela está falando que o que aconteceu naquele período aconteceria no futuro. Isso é uma profecia de Ellen White. Queremos colunas sólidas para a edificação. Nenhum só alfinete deve ser movido ou removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe o quê? Santuário. Então a irmã White, ela falou que a doutrina do santuário seria minada no futuro. Esse é um dos pontos em relação ao qual haverá o que, irmãos? Desvio da fé. Então, quando a irmã White fala de uma apostasia dentro da igreja adventista no futuro, ela relacionou essa apostasia com o santuário sendo negado. Onde encontraremos segurança, se não nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? Agora, Desmond Ford, ele levou a ideia da expiação na cruz à sua conclusão lógica de que Jesus ele não começou sua fase final da expiação em 1844 no lugar santíssimo do santuário celestial. Desmond Ford ele foi transparente no ano de 1980 em Colorado, naquela famosa reunião Glacier View, em que ele expôs os seus pensamentos e no final ele foi demitido
a liderança da igreja, alegando que Desmond Ford estava negando 1844 e a doutrina do santuário. Mas Ford apenas levou o que foi escrito no livro Questions on Doctrine, em 1957, sobre a expiação, à sua conclusão lógica. Agora, negar o santuário, irmãos, não é apenas fazer o que Ford fez, de pronunciar diante de líderes e teólogos e pastores adventistas que não existe 1844 na Bíblia em relação à fase final do juízo investigativo e da expiação por Cristo no santuário celestial. Quando alguém diz que a expiação foi feita na cruz, isso é uma negação da doutrina adventista do santuário celestial. E muitos pregam isso abertamente, não são demitidos hoje, apesar de não estar pregando diferente de Desmond Ford. O foco da mensagem de Desmond Ford não foi o santuário, foi a doutrina de justificação pela fé e a expiação na cruz. Mas o que foi demais, o que o povo de Deus jamais poderia suportar, porque realmente aí seria uma negação descarada, foi dele dizer que o santuário só tem um compartimento, que Jesus não foi para o Santíssimo em 1844. E se hoje alguém aqui no Brasil se levantar e falar isso, dentro da igreja, com certeza será excluído, se for um pastor, será demitido. Porém, muitos dizem que a expiação foi feita na cruz, que quando nós pedimos perdão, os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar e não são excluídos, não são demitidos. E, inclusive, os que hoje pregam que nós não devemos aplicar o texto que fala sobre o apagamento dos pecados ou os pecados na profundeza do mar, não se aplica hoje, são criticados, são chamados de fanático e que estão pregando heresia. Então o quadro se reverteu de uma forma muito misteriosa. Nós vamos analisar um pouco como as coisas realmente estão confusas hoje em dia no mundo adventista teológico. Aqui nós temos o pastor Jack Sequeira, no livro Sanctuary, página 26, algumas declarações, irmãos, aberrantes. Quando a lei me pergunta, você me obedeceu? Eu não direi, eu tentei te obedecer, pois a lei jamais aceitará isso. Eu direi, sim, eu te obedeci perfeitamente. Quando você me obedeceu perfeitamente? Quando eu estava em Cristo. E a lei aceitará isso por Deus, pois Deus me pôs em Cristo quando ele obedeceu à lei. Nós nunca devemos afirmar, ele falando na página 25 de seu livro sobre o santuário, que somos salvos pelo que Cristo fez 2000 anos atrás, em conjunto com o que ele faz por nós hoje. O que Sequeira quis dizer é que a salvação depende do que Cristo fez por nós na cruz. E nós não devemos dizer que o que ele faz no santuário hoje também faz parte do plano da salvação. No mesmo livro, eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes e todas as citações que falam sobre o santuário, mas ele nega claramente que existem dois compartimentos no santuário celestial, exatamente o que Ford estava dizendo 20 anos antes, e ele usa o argumento de que Ellen White não é teóloga, ela não fez mestrado, ela não tinha conhecimento do grego nem do hebraico, para justificar que ela, ao condenar o que ele estava falando, não era necessariamente errado. Ou seja, ela foi boa, fez uma contribuição boa dentro da igreja, uma boa cristã, uma senhora que foi crucial o papel dela
no estabelecimento da igreja, mas nós não podemos usá-la como autoridade no que diz respeito à teologia, sendo que ela mesma não fez teologia. Foi assim que ele tentou conciliar os conflitos entre o que ele estava ensinando no livro e o que ela falava a respeito do santuário celestial. Por exemplo, na página 82, vamos ver se nós podemos concordar com ele. Daniel 8,14 não tem nada a ver com juízo investigativo. Os irmãos concordam com ele? Isso é abordado em Daniel 7. Portanto, por que queremos forçar Daniel 7 em Daniel 8,14? Ele alega que Daniel 8,14 estava se referindo a Antíoco Epifânio, que viria para poluir o santuário e depois de 2.300 dias literais, não simbólicos, haveria uma purificação do santuário terrestre e não celestial. Então ele tenta desmembrar Daniel 7, Daniel 8, tirar a conexão, que é uma interpretação histórica da igreja. Mas o mais preocupante não é que Jack Sequeira, pastor ordenado, oficial da igreja, continua hoje atuando de forma bem proeminente, mas isso não é a coisa mais preocupante. O que é mais preocupante é que o pastor Robert Falkenberg, na época que esse livro foi publicado, que eu acabei de citar, de Jack Sequeira, presidente da Associação Geral de 1990 a 1999, as razões pelas quais ele não foi até o ano 2000 em sua presidência, os irmãos deveriam pesquisar para saber. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso aqui, apesar de ser algo público. Numa entrevista na TV 3ABN, em 1995, na época, então, presidente da Associação Geral, Falkenberg estava falando a respeito de Jack Sequeira. E ele diz o seguinte: eu tenho trabalhado no ministério há muitos anos. Eu trabalhei em níveis de associação, união e divisão. E mesmo assim estava em conflitos na minha vida pessoal. Até que um querido amigo meu, pastor Sequeira, começou a pregar uma série que abordava o conceito bíblico "você estava lá", se referindo ao conceito de que eu estive em Cristo 2000 anos atrás. Eu guardei a lei perfeitamente em Cristo 2000 anos atrás. Quando Cristo obedeceu perfeitamente, eu estava lá. Quando Jesus satisfez as exigências da lei, eu estava lá. Ele diz: então pude entender que quando Cristo morreu na cruz, eu estava nele. As exigências da lei eu cumpri, não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, mas porque eu estava nele. Então, irmãos, o mais preocupante foi que esse livro e essa teologia de Jack Sequeira foi endossado pelo pastor Robert Falkenberg. Só mais um detalhe. O Instituto Heartland, que hoje dizem tem uma reputação tão má nos Estados Unidos, sempre teve uma boa reputação, sempre foi bem visto pela igreja até o período de Robert Falkenberg. Robert Falkenberg, em sua presidência, ele realmente viu o Instituto Heartland com maus olhos. E por alguns que têm a mesma visão teológica de Falkenberg e Sequeira, esses continuam sim trazendo as mesmas acusações que hoje são até traduzidas e divulgadas aqui no Brasil. Estou sendo abertamente com os irmãos, falando abertamente com os irmãos, porque eu sei que os irmãos têm algumas dúvidas em relação a isso. Já me perguntaram. É um detalhe que é importante dizer aos irmãos, que Robert Falkenberg realmente, os artigos traduzidos para o português referentes ao Heartland, que vieram da América do Norte, foram no período
de sua presidência. É óbvio que com a visão dele do conceito bíblico, você estava lá, ele não se agradaria muito em ministérios como Heartland e em pastores como Colin Standish. Mas, como nós já analisamos, sempre houve e ainda existe muitos pastores ordenados atuando dentro da igreja, na América do Norte e outras partes do mundo, que não apoiaram o livro Questions on Doctrine e que têm uma visão totalmente oposta em relação ao conceito de Jack Sequeira e outros líderes, como o Dr. Herbert Douglas, autor do livro Mensageira do Senhor. Ele foi convidado para representar a teologia da última geração na conferência Questions on Doctrine, 2007, mês de outubro. E ele disse na conferência, muitos outros grupos, muitas vezes chamados ministérios independentes, têm surgido na comunidade adventista em todos os continentes, protestando o que eles consideram os erros de Questions on Doctrine. Muitos deles jamais teriam surgido se não fosse pela publicação desse livro. Então, Herbert Douglas atribuiu o surgimento de ministérios de sustento próprio à própria publicação do livro Questions on Doctrine. Por quê? Causou uma divisão no meio adventista muito notória. E em seu livro Fork in the Road, Garfo na Estrada, o Dr. Douglas, que é uma autoridade no meio adventista, ninguém nega isso, ele relata a história antes e depois da publicação do livro e as consequências segundo sua visão. Muito interessante. Ele, junto com os pastores Standish e um outro pastor, que daqui a pouco eu vou mencionar e até citar, foram os únicos na conferência da Andrews que oficialmente defenderam a teologia da última geração e o pós-lapsarianismo, vitória sobre o pecado, e que afirmaram de forma clara e declarada que o livro Questions on Doctrine não foi um livro que beneficiou a igreja. Aqui nós temos os dois livros dos pastores Standish, que também foram apresentados na conferência Questions on Doctrine. Um fala sobre a história de Questions on Doctrine, o outro fala sobre a teologia Questions on Doctrine. Esse livro do Herbert Douglas foi o livro que ele apresentou na mesma conferência Questions on Doctrine. Foram vários que representaram várias partes do mundo e também várias opiniões teológicas. Os 4 que se destacaram como aqueles que defendem a teologia última geração foi o Herbert Douglas, os 2 irmãos Standish e outro pastor que eu vou citar daqui a pouco para os irmãos. Mas eu gostaria de mencionar para os irmãos algo que surgiu recentemente numa revista chamada Parousia, que é a revista do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Eu imagino que pastores, teologanos e muitos outros membros da igreja devem receber essa revista, e por ter algumas acusações e afirmações que, além de não concordar com elas, eu vi que não eram precisas, não eram verdadeiras. Eu gostaria de mostrar para os irmãos que realmente em tudo nós devemos pesquisar, nós devemos confirmar, ser como os bereanos para ver se o que está sendo dito é verdade. O pastor Amin Rodor, que é professor de teologia sistemática e diretor de faculdade adventista de teologia na UNASP, campus Engenheiro Coelho, nessa revista, ele cita o seguinte: desde a publicação do livro Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine, há 50 anos atrás, os adventistas têm debatido se a natureza assumida por Cristo na encarnação era idêntica à de Adão antes da queda, pré-lapsarianismo,
depois da queda, pós-lapsarianismo, ou mesmo outra posição intermediária. Isso aqui, como nós temos analisado, é uma declaração precisa. Realmente é um fato que desde a publicação do livro Questions on Doctrine, houve na igreja um debate sobre a questão da natureza de Cristo. Duas posições que são as mais definidas é o pré-lapsarianismo, o pós-lapsarianismo, que ele define aqui, e hoje existe o que ele nomeia uma posição intermediária, e realmente existe. Não somente no Brasil, não somente na América do Sul, mas em todo o mundo. Hoje, 3 posições. A posição pré-lapsariana, a posição pós-lapsariana e a posição intermediária. No livro Questions on Doctrine, foi apresentado pela primeira vez, oficialmente, em alguma publicação adventista, a posição pré-lapsariana. Mas ele diz, o Dr. Amin Rodor, o seguinte: isso eu não concordo. Contrariamente à ideia em geral divulgada por pós-lapsarianos, no caso, eu sou um desses, né? Porque eu não concordo. Tal publicação, na década de 1950, não ocasionou nenhuma mudança na posição mantida pela Igreja quanto à natureza de Cristo, ou o aparecimento de uma nova cristologia. Eu discordo. Até onde eu consigo ver nas minhas pesquisas, antes de 1950, não houve 2 posicionamentos oficiais na Igreja. Havia, sim, uma voz só que declarava a cristologia adventista. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele continua dizendo: houve, neste período, pela atitude reacionária de alguns estudiosos, como M.L. Andresen, apenas a polarização das duas já encontradas no período anterior. Agora, no famoso livro do Dr. Ralph Larson, professor há muitos anos de faculdades adventistas nos Estados Unidos, inclusive ele foi o professor do pastor Peroso na Atlantic Union College em Massachusetts. Em seu famoso livro The Word Was Made Flesh, o verbo se tornou carne, ele faz uma análise e cita, documentado tudo, de uma história da cristologia adventista, do ano 1852 até o ano 1952. E ele cita milhares de pessoas, teólogos, pioneiros, a própria profetisa, a irmã White, que escreveram acerca da natureza de Cristo em nossas publicações oficiais até o ano de 1952. 100 anos de cristologia na Igreja Adventista, e todas as citações encontradas, não só da irmã White, mas de outros pioneiros nesses 100 anos, todas pós-lapsariana. Por isso, não posso concordar com o Dr. Amin Rodor quanto a essa declaração. Mas veja agora a seguinte declaração, que é mais imprecisa ainda, mais incorreta ainda. Ele cita como um fato, eu vou mostrar para os irmãos que isso não é verdade. A ideia de que Cristo assumiu a natureza humana caída pode ser traçada no Adventismo a partir de 2 nomes principais: J.E. Wagner e A.T. Jones. No entanto, o tema da natureza humana pecaminosa de Cristo não foi discutido na histórica Assembleia de Minneapolis, em 1888. Agora, irmãos, eu não posso provar para os irmãos que Jones e Wagner apresentaram na famosa Assembleia de Minneapolis
a natureza de Cristo pós-queda. Eu não tenho como provar porque ninguém tem acesso a esses sermões apresentados por eles. Se tivéssemos tudo que eles falaram naquela assembleia, aí resolveria o debate, mas não temos. Então fica no campo de especulação se eles abordaram ou não o assunto da natureza humana de Cristo nessa assembleia na qual eles apresentaram o tema de justiça pela fé. Uma coisa é certa, vou mostrar daqui a pouco. A irmã White, ela aprovou a mensagem. Ela criticou aqueles que rejeitaram a mensagem. Isso é um fato, todos vocês sabem. Agora, aqui nós temos uma tentativa de identificar a posição de Wagner e Jones acerca da natureza humana de Cristo. Todos sabem que eles eram pós-lapsarianos. Ele tenta, o Dr. Amin Rodor, identificar essa mensagem com esses irmãos somente a partir de 1895. Por quê? Duas razões lógicas. Eles estavam mais perto nesse período de sua apostasia. Jones e Wagner, apesar de terem feito uma grande contribuição como pastores, editores de revista e líderes dentro da Igreja Adventista, no final de suas vidas se apostataram. Eles se identificaram com Kellogg em sua apostasia e acabaram deixando a igreja. Outra razão de o Dr. Amin Rodor identificar Jones e Wagner tendo pregado somente a partir de 1895 a natureza de Cristo pós-queda, é que nessa época a irmã White escreveu a famosa carta ao pastor Baker na Austrália. Então, para tudo coincidir, para apresentar algo muito aparentemente lógico em relação aos pós-lapsarianismos e a origem deles, é apresentado nesse contexto. Ele continuou dizendo: foi apenas ao redor de 1895, guardem esse ano, que Jones passou a pregoar a total semelhança de Cristo com os outros seres humanos, como sendo central a sua apresentação do tema justificação pela fé. Então, a alegação na revista Parousia, do Amin Rodor, é que foi só a partir de 1895 que Jones e Wagner começaram a pregar a natureza de Cristo pós-queda. Que em 1888 jamais eles teriam pregado aquilo. Ou seja, não existe ligação entre sua mensagem de justiça pela fé, que a irmã White aprovou, com sua mensagem da natureza de Cristo, que a irmã White jamais teria aprovado, porque ela escreveu a carta ao pastor Baker, que, segundo o Dr. Amin Rodor, está em conflito com o que Jones e Wagner ensinava a respeito da natureza de Cristo em suas publicações, que só surgiram a partir de 1895, justamente na mesma época da carta ao Baker. Vamos ver se essa declaração é precisa. Continuando, o que ele escreveu na revista Parousia. Ellen White, por sua vez, escreveu na mesma época sua hoje famosa carta a Baker, que contém 5 parágrafos cristológicos devastadores para a teoria pós-lapsariana, expondo sua posição doutrinária quanto à natureza de Cristo com uma clareza inegável. Então vamos, daqui a pouco, ver tudo isso. Mais uma declaração. O curioso é que, por mais claras que sejam, tais citações não são suficientes para convencer os pós-lapsarianos dos movimentos dissidentes, tais como o Heartland Institute e outros do gênero. Em outras palavras, o IEST. Vamos ver então agora
se o que ele falou acerca de Jones e Wagner, a própria irmã White, a carta ao pastor Baker, realmente está batendo com os fatos. Eu sei que a maioria dos brasileiros não falam inglês, não tem acesso à internet para pesquisar o que realmente Jones e Wagner e outros ensinaram, muito material que é citado, muitos vão aceitar porque confiam no homem, porque não tem como ir investigar. Eu não quero julgar as motivações e nem quero dizer que ele fez isso intencionalmente. Só Deus pode julgar. Mas a realidade é que, ao analisar os fatos, não bateram com suas declarações nessa revista em seu artigo. Por exemplo, Testemunhos para Ministros, página 91 e 92. Isso está batendo com o que o Dr. Amin Rodor fala, que a irmã White aprovou da mensagem de Jones e Wagner na Associação Geral de 1888 sobre Justiça pela Fé. A irmã White disse assim: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. A irmã White aprovou ou não aprovou de suas mensagens? Aprovou. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo salvador crucificado o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, uma coisa é clara, e isso eu concordo com Amin Rodor, a irmã White, ela aprovou a mensagem de Jones e Wagner em 1888. Eles apresentaram na Assembleia da Associação Geral, em Minneapolis, naquele ano, a mensagem de justiça pela fé. Justiça imputada, justiça comunicada, era a essência de sua mensagem. Houve a aprovação do céu. Inclusive, por que Ellen White escreveu tanto apoiando Jones e Wagner? Porque muitos líderes da Associação Geral na época, inclusive Urias Smith, que depois se arrependeu, não aceitou a mensagem. Não aceitaram a mensagem de Jones e Wagner. Então a irmã White, ela se levantou em defesa desses dois jovens pastores, eles já eram jovens na época, mas agora foi feito aqui na revista Parousia a declaração que, apesar da irmã White ter apoiado sua mensagem em 1888, eles não começaram a pregar o pós-lapsarianismo até o ano 1895. Vocês lembram que nós lemos isso? Então vamos ver se isso é verdade. Aqui nós temos o E.J. Wagner, diretor da Signs of the Times, o artigo chamado Cristo e Sua Justiça. Não sei se os irmãos estão enxergando aqui o ano. 1890, páginas 26 a 30. Tudo isso falando sobre Jesus e sua justiça. Eu peguei uma citação do artigo e veja o que Wagner escreveu no ano de 1890. Ele deveria se tornar como homem pecaminoso, pois era o homem pecaminoso que ele veio resgatar. E o fato de Cristo ter tomado sobre si a carne, não de um ser sem pecado, mas a do homem pecaminoso, é mostrado pela declaração que ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. De fato, ele tomou sobre si a natureza, que irmãos? Ele escreveu isso quando? 1890. Agora, uma pergunta. Será que, se isso fosse uma heresia, a irmã White não teria escrito para Wagner? Agora,
vamos raciocinar juntos. Foi o método da irmã White, quando algum homem estava em algum pecado ou pregando alguma heresia em algum país, ela escrever para outro continente para repreender outro homem, para assim indiretamente repreender aquele que estava pregando a heresia? Se Wagner estava em erro, será que a irmã White só teria escrito uma carta em todo o seu ministério para um homem lá na Austrália chamado Baker, e assim seria o método dela de refutar a heresia de Wagner e Jones sobre o pós-lapsarianismo? E será que foi somente Jones e Wagner que ensinava o pós-lapsarianismo? E o pastor Stephen Haskell, um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um dos pioneiros que estiveram lá no desapontamento, no General Conference Bulletin, página 214, coluna 1, 1893, antes de 1895. O que ele disse? Ele, falando de Jesus, tomou sobre si nossa natureza, que, irmãos? Pecaminosa, entretanto, sem pecar. Aqui ele deixa bem clara a diferença entre natureza e caráter. Jesus não pecou, caráter perfeito, natureza pecaminosa, caída. E o A.T. Jones, será que ele ensinava antes de 1895 o pós-lapsarianismo? General Conference Bulletin, 1893, página 412, coluna 2. O Senhor Jesus Cristo, que esteve na mesma posição em que eu estou, estava na carne na qual eu vivo. Vamos ver a profetisa. Qual ano aqui? 1881, na revista Review and Herald, 11 de outubro, página 1, coluna 2. Nosso Redentor compreendeu perfeitamente as necessidades da humanidade. Aquele que condescendeu para tomar sobre si a natureza humana conhecia as fraquezas do homem. Cristo tomou sobre si nossas enfermidades, e na fraqueza da humanidade ele precisava de forças do Pai. Agora eu gostaria de trazer para os nossos dias. Aqui nós temos o pastor Larry Kirkpatrick. O meu primeiro trimestre, no ano de 2001, foi inclusive o ano que eu conheci o irmão Paulino, não sei se ele lembra, a primeira convocação que eu frequentei no Heartland. O pregador naquele final de semana foi o pastor Larry Kirkpatrick, esse pastor aqui. Ele já serviu a igreja como pastor em Nevada, estado dos Estados Unidos, Utah e hoje Califórnia, onde ele tem trabalhado desde 1994. Ele se formou na Southern Adventist University e fez seu mestrado na Andrews. Atualmente ele serve a igreja como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Menoton, na Califórnia do Sul. Eu já visitei sua igreja. Ele foi o outro pastor que foi convidado para Andrews, para a conferência Questions on Doctrine. Então, Larry Kirkpatrick, Herbert Douglas e os dois irmãos Standish foram os 4 oradores proeminentes que se posicionaram em relação ao livro Questions on Doctrine e os ensinamentos relacionados com ele que foram controversos depois de sua publicação. Aqui ele descreve a teologia da última geração. E quem conhece, quem entende o inglês, o pastor Kirkpatrick, apesar de ser um ministro ordenado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, continua trabalhando como pastor
na igreja de Mendleton, na Califórnia do Sul. Ele tem um ministério de sustento próprio e ele tem um site. Quem quiser anotar, www.greatcontroversy.org. Como escreve grande conflito em inglês, Great Controversy. Quem não conseguiu escrever, se quiser, depois eu te passo no papel. Ele tem um site, e esse site é um site que defende a teologia nomeada Última Geração. Ele, inclusive, foi o que publicou, lá nos Estados Unidos, um livreto chamado A Última Geração, do pastor M.L. Andreessen. Nós publicamos o mesmo livro faz pouco tempo aqui no Brasil. É o livro que, de forma mais direta, clara e concisa, expressa o que é a teologia da última geração. Apesar dessa expressão não ser usada nos dias da irmã White, os defensores dessa teologia e os opositores do livro Questions on Doctrine encontraram essas palavras para expressarem essa corrente de teologia hoje no Adventismo. Eu coloquei essa citação, irmãos, também para mostrar para vocês que nos Estados Unidos não são poucos ministros ordenados da Igreja Adventista do Sétimo Dia que têm outro pensamento quanto à vitória sobre o pecado, a natureza de Cristo, o pecado original. Muitos dos irmãos conhecem o livro do pastor Zucker, francês, que escreveu o livro Tocado pelos Nossos Sentimentos. Ele já morreu, mas serviu em nível de divisão na Europa. E ele escreveu um livro maravilhoso sobre o pós-lapsarianismo. Jesus tendo assumido a natureza de Adão pós-queda. Mas aqui nós temos Larry Kirkpatrick, e ele diz o seguinte: a teologia da última geração ensina que Jesus Cristo foi não somente nosso substituto, mas também nosso exemplo perfeito. Afirma também que ele venceu o pecado na pecaminosa carne como a nossa. Diz que o plano do Evangelho é fazer com que os cristãos deixem de pecar antes da volta de Jesus, até mesmo antes do fechamento da porta da graça. Também ensina que o fim do mundo tem tardado por causa da falta de consagração do povo de Deus, mas pode ser apressado por seu povo viver vida santa. Agora, é impossível você acreditar na doutrina histórica da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação ao tempo de angústia de Jacó e não concordar com Larry Kirkpatrick. Porque os adventistas sempre ensinaram, desde os dias da origem da igreja, que quando Jesus termina sua obra intercessória no lugar santíssimo, santuário celestial, e o tempo da graça termina para a raça humana, o povo de Deus que estará aguardando a volta de Jesus terá que viver na presença de um Deus santo sem intercessor. Isso é um ensinamento histórico da igreja. Agora, se eles vivem sem o intercessor, isso quer dizer que eles vivem sem necessidade de pedir perdão. Se eles não precisam pedir perdão, é porque eles vivem sem pecado. E a teologia da última geração, então, ensina que a razão pela qual Jesus demora, a razão pela qual estamos aqui no ano de 2008, ainda vagueando no deserto rumo a Canaã celestial, é porque o povo de Deus ainda não, pela fé, abraçou o evangelho eterno e aceitou as boas novas que Jesus pode não somente perdoar, mas também transformar e purificar a vida dos pecados. Se nós não acreditamos, jamais vamos experimentar esse evangelho. Este evangelho da última geração, que Deus terá um povo nessa última geração da história do mundo que viverá sem pecado antes da volta de Cristo. E eles deixam claro que
Esse grupo é os 144 mil da última geração que fará essa demonstração para o universo. Eu gostaria de concluir, irmãos, trazendo outro fato histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia para mostrar como tem havido uma tentativa de Satanás de distorcer a posição histórica da Igreja, especialmente em relação à expiação, à vitória sobre o pecado, a natureza de Cristo. Aqui nós temos o livro, que eu até tenho aqui, uma preciosidade que eu encontrei, vocês podem ver, um livro antigo, raridade, chamado Bible Readings for the Home Circle. Nós temos esse livro, já não está mais em circulação em português. Eu tenho aqui uma cópia, publicado pela Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia da América do Sul. Se chama Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Esse livro aqui que eu tenho na minha mão direita, Bible Readings for the Home Circle, foi traduzido e publicado aqui no Brasil de forma fiel, de forma precisa. Esse livro aqui que eu tenho na minha mão esquerda foi traduzido e publicado pela graça e pela misericórdia de Deus, apesar de não estar mais em circulação. O que é interessante, que eu acho que tem um grande peso, é que esse livro foi escrito não só por um homem, mas por vários teólogos, vários líderes estudiosos da Bíblia, inclusive pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esboçando todas as doutrinas fundamentais da Igreja. E foi publicado, esse livro que eu tenho aqui na minha mão, no ano de 1914, e foi apoiado pela irmã White. Ela fala que os colportores deveriam vendê-lo juntamente com o livro Grande Conflito. Agora, eu creio que se esse livro tivesse alguma heresia satânica ou alguma coisa que não estivesse batendo com o Evangelho eterno, Deus teria comunicado à profetisa. O que vocês acham? Esse livro eu já estudei. Antes de eu entrar na igreja, eu estudei esse livro. E já me aprofundei muito nos temas da Bíblia através dele, porque ele foi um livro inspirado por Deus. Não de forma profética, como os livros da irmã White, mas homens de Deus foram guiados pelo Espírito Santo a escrevê-lo. É um livro de estudos bíblicos, é simples. Perguntas e respostas. As respostas sempre da Bíblia, com comentários humanos, mas sempre em harmonia com as respostas bíblicas. Bem feito, bem preparado, irmãos. Creio que os evangelistas da nossa igreja, que no passado tiveram muito sucesso, se beneficiaram através desse livro. Agora, como eu já disse, esse livro foi traduzido e publicado aqui no Brasil. E essa versão que eu tenho na minha mão, que é igual a este que foi publicado em 1914 nos Estados Unidos, antes da morte da irmã White, foi publicado aqui pela Casa Publicadora no ano de 1989. Agora, eu estou colocando aqui para vocês a versão de 1914, inclusive os irmãos podem até ver, 1914 Edition, tinham várias capas. Esse que eu tenho aqui na esquerda foi 1920, mas a mesma edição, ou seja, nada foi mudado, foi só mudado a capa e também foi feito mais, em maiores quantidades. Agora, em 1949, foi refeito, não tem nenhuma heresia, ok? Mas foi refeito. O pastor Leroy Froome, interessantemente, fez parte da revisão do livro. Eu tenho aqui na minha mão uma cópia do Bible Readings for the Home, da versão de 1949. Esse que eu tenho na minha mão é o que hoje está em circulação aqui no Brasil. Os irmãos já viram aquele livro grande, capa dura, azul, estudos bíblicos que os colportores usam? É esse aqui.
que foi uma versão publicada nos Estados Unidos em 1949 de Bible Readings for the Home. Não tem erro, mas se os irmãos quiserem, eu não vou ter tempo agora, eu tenho aqui uma comparação do que o de 1914 fala com o da versão de 1949 em relação à natureza humana de Jesus, porque o livro Bible Readings for the Home aborda o assunto da natureza humana de Cristo. Então, se os irmãos quiserem, eu tenho aqui uma cópia xerocada de ambas as versões em português. Eu vou aqui ler para os irmãos, para nós concluirmos, o que a edição de 1914, que alguns irmãos aqui no Brasil possuem em português, quando foi lançado na década de 80 no Brasil, eles adquiriram, do que fala a respeito da natureza humana de Cristo. Eu queria que nós analisássemos essa citação não apenas para confirmarmos que está correto o que eu estou falando, mas também porque a citação que eu vou colocar aqui é preciosa no que diz respeito ao amor que o nosso Deus teve para conosco em relação a Jesus e seu papel na obra da redenção. Então, que seja não somente por fins teológicos, mas também para a nossa edificação pessoal. Aqui nós temos páginas 140 e 141 desse livro aqui, irmãos, que foi uma publicação fiel da versão de 1914 do livro Bible Readings for the Home. Estudos Bíblicos, páginas 140 e 141, publicado pela Casa Publicadora, edição de 1989. Queria que os irmãos analisassem comigo com cuidado o que foi publicado menos de 20 anos atrás, aqui no Brasil, pela Casa Publicadora Brasileira. Hoje, pessoas estão sendo disciplinadas dentro da Igreja Adventista por crer o que eu vou ler para vocês aqui e às vezes expressar até de forma menos direta o que essa publicação em 1989 expressou. Ou a pessoa que traduziu e publicou não sabia que tinha a versão de 1949 e sem querer publicou a versão errada, ou ele era um pastor muito, muito fiel à verdade, que quis trazer para o mundo, o povo brasileiro, aqui no Brasil, o povo brasileiro adventista, a visão correta da natureza humana de Cristo. De ambas as formas, a mão de Deus esteve nessa questão. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo tentado. Não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e de demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3, 21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre tentação,
nem salvação do pecado. João 3, 3-7. Deus, em Cristo, condenou o pecado não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Em sua humanidade, Cristo dependia tanto do poder divino para realizar as obras de Deus, como qualquer outro homem. Não empregou para viver uma vida santa nenhum outro meio que não esteja ao alcance de qualquer criatura humana. Irmãos, não existe um evangelho mais lindo do que este. Um Salvador que é o meu substituto e meu exemplo. Não apresentando este evangelho de forma equilibrada, irmãos, é deturpar o evangelho de Cristo. E nós recebemos, não somente de nossa profetisa, mas também de nossos pioneiros, este evangelho. Por isso eu quero terminar, mais uma vez, lendo com os irmãos Judas 3, as palavras de Judas à igreja cristã no primeiro século são relevantes para a igreja adventista do sétimo dia no século 21. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus os abençoe, que possamos aprender a batalhar com respeito, com o Espírito de Cristo, de forma íntegra e honesta, pela fé que Deus deu à Igreja Adventista do sétimo dia.